Qual anticoncepcional usar para quem tem enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura? Essa é uma dúvida muito comum do dia a dia. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem enxaqueca, então não deixa de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu joinha nesse vídeo, porque hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre anticoncepcionais no controle da enxaqueca. Os anticoncepcionais, eles podem ser divididos em vários grupos. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns dois hormônios que são muito importantes que vocês entendam o seu papel no controle ou na piora da enxaqueca. Perceba que de um lado nós temos o estrogênio e do outro a progesterona. O estrogênio, ele não é muito indicado para quem sofre de enxaqueca, principalmente com aura, se ele for de alta dosagem. Já a progesterona não tem limitações no seu uso para o controle da enxaqueca, inclusive no controle da enxaqueca menstrual. Um dos métodos mais conhecidos para contracepção é o uso de pílulas combinadas, ou seja, teremos uma pílula que conterá progesterona e também estrogênio, que combinadas vão ajudar você na prevenção, deixando um ciclo estabilizado. Perceba que quem tem enxaqueca com aura e usa anticoncepcional de alta dosagem, e quando a gente diz de alta dosagem, é que o etilneestradiol, ou seja, o estrogênio, está extremamente elevado para aquele quadro de paciente com enxaqueca com aura. Ele deve ser evitado, porque um risco de AVC se torna muito maior, sem falar na trombose venosa cerebral. Então, esses métodos combinados de alta dosagem devem ser evitados para quem sofre de enxaqueca. A gente tem várias marcas e eu quero que sempre que você lembre que o etilneestradiol nessas altas dosagens estarão acima aí pelo menos de 0,035 miligramas. Então é muito importante se atentar e discutir com o seu médico neurologista ou ginecologista sobre a sua patologia que é a enxaqueca com aura e sobre o seu método de contracepção. Outro método também é a pílula de progesterona com desogestrel 75 miligramas. Perceba que para enxaqueca a gente não tem uma complicação muito grande, inclusive pode ser utilizado na enxaqueca menstrual para o controle das crises, principalmente de maneira contínua. Porque o que ocorre para a piora da sua enxaqueca durante o período menstrual são as oscilações do estrogênio e não só os seus picos e vales, mas toda essa oscilação. Quando a gente estabiliza esse ciclo hormonal, a gente tem uma redução da enxaqueca nesse período menstrual. Então é muito importante que você se atente que este medicamento pode ser utilizado desde que seja prescrito pelo seu médico e de maneira contínua, sem pausa. Outro método contraceptivo que vai te ajudar no controle da enxaqueca é o uso também do Implanon. Perceba que ele não possui estrogênio na sua composição e geralmente ele vai ter uma estabilização também do seu ciclo hormonal. Então ele pode ser utilizado e tem segurança no controle da enxaqueca. Outro método também são os DIUs, né? Os DIUs são os dispositivos intrauterinos que a gente tem. O método, seja ele de cobre, seja de prata ou seja também com hormônios. Lembrando que os hormônios presentes neles são apenas a progesterona, que como a gente já entendeu, não tem problema no questão da enxaqueca. Geralmente, eles não vão ter uma estabilização tão grande do ciclo, porém, eles podem também apresentar uma certa melhora devido à suspensão do uso de anticoncepcionais combinados de alta dosagem. Então, esses métodos podem ser utilizados com um perfil de segurança muito bom, principalmente para quem sofre de enxaqueca com aura e quer se livrar de medicações contínuas. Anel vaginal também é um método muito conhecido por várias mulheres, porém este contém estrogênio. Por mais que não é associado por a sua dissipação não ser tão sistêmica a um risco maior de AVC, ele pode em alguns casos piorar um pouco a enxaqueca também, mas com certeza não piora tanto quanto uma pílula de alta dosagem. Outro método também mais moderno são o uso de anticoncepcionais combinados novamente, só que com estrogênio em ultra baixa dose e progesterona. Esses casos não está associado a um risco maior de AVC e pode ser utilizado em alguns casos de maneira contínua para principalmente estabilizar o ciclo sem aumentar o risco e sem piorar a enxaqueca. E lembre-se sempre,
Qualquer método que você for utilizar para o controle da enxaqueca e contracepção deve ser discutida pelo seu médico, ginecologista e neurologista, para que entre um consenso melhor e você consiga ficar extremamente sem dores de cabeça e, ao mesmo tempo, sem risco de gravidez. Se você tem alguma dúvida, não deixe de me perguntar aqui nos comentários, eu vou responder pessoalmente cada dúvida sua. Lembre-se também de compartilhar com quem precisa saber dessa informação.